Oi, turma! Amanhã tem prova e olha eu aqui pra fazer aquele resumão, que é aquele resumão bem basicão, pra gente não tirar zero na prova! Beleza, antes de entrar no assunto principal, respiração celular, vamos fazer um breve assim apanhadinho de carboidratos e metabolismo. Carboidratos, carbo de carbono, hidratos de água. Então, carboidratos são os carbonos hidratados, que a gente representa pelo CH2O. Também são chamados sacarídeos, né? Então, se aparece na prova carboidrato ou sacarídeos, a gente está falando da mesma coisa, tá? E uma das funções principais é energia e estrutural. Estrutural a gente lembra lá também da celulose, né? Que é um exemplo. Na célula vegetal, não sei se vocês lembram, não existe membrana plasmática. O que existe é parede celular. Essa parede celular é constituída por celulose. Os carboidratos eles são classificados pelo tamanho, né, em três possíveis. Os monossacarídeos, que daí é uma unidade só, né? Os oligosacarídeos, até 20 unidades, e polissacarídeos, quando é mais de 20 unidades ali de moléculas. Os monossacarídeos são os mais simples, né? Uma composição mais simples é só uma molécula, né? Normalmente são os que têm sabores mais adocicados, como a frutose. E daí eles são classificados de acordo com a quantidade de carbono. Por exemplo, se eu tenho 4 carbonos, eu falo tetroses. 5, pentose. 6, hexoses. 7, heptose. Então, dependendo da quantidade de carbono que eu tenho ali na cadeia, né, do monossacarídeo, é como eu vou classificar. Ele tem um centro quiral, né? Ele é um epímero, assim como é a proteína, o aminoácido, né? E assim como ali nos aminoácidos também tem a sua exceção, tá? Então não é todos, se cair na prova, todos têm centro quiral? Não, tem a sua exceção, a regra ali, que é o dihidroxetona. Dihidroxetona, então não vai ter o centro quiral. Agora, algo que todo monossacarídeo é, sem exceção, é todo monossacarídeo é um açúcar redutor. Todos, sem exceção. Aí sim, pode colocar que tá certo. Oligosacarídeo, então, até 20 junções ali, né, de unidades. Nem todos, alguns podem ser redutores, açúcares redutores, outros não. E alguns exemplos que a gente tem é a sacarose, né, que é a junção da glicose com a frutose, lactose, que é a junção da glicose com a galactose, e maltose, junção de duas glicoses. E daí os polissacarídeos são os mais encontrados na natureza, porque daí a gente está falando novamente, né, da celulose. Possui alto peso molecular, né, obviamente, porque é o que mais tem unidades ali de moléculas. E uma curiosidade é que a gente não consegue digerir. Ou seja, se a gente comer lá a plantinha, qualquer planta que seja, a gente não vai usar a celulose como nenhum tipo de nutriente para o nosso corpo. Porque assim como ela entrou, ela vai sair sem participar de nenhuma química, nenhuma reação dentro do nosso organismo. O nosso organismo não ignora ela. Ah, celulose, tá, ignorei, beijo, tchau. Tá, agora falando sobre metabolismo. Metabolismo é toda reação química que acontece no organismo. Toda reação química. Essas reações aí podem ser por vias catabólicas, né? Pode ser catabolismo, ou vias anabólicas, pode ser anabolismo. Quando eu tô falando de catabolismo, eu tô falando de quebra de uma molécula para, enfim, energia e tal. Quando eu tô falando de anabolismo, é eu pegar essa energia livre, pegar essas moléculas livres e juntar para formar uma molécula, algum tipo de molécula. Exemplo, quando eu falo de respiração celular, eu estou falando de catabolismo ou anabolismo. Na respiração celular, eu uso uma molécula de glicose para transformá-la em energia. Eu quebro a glicose, faço várias reações químicas ali e tudo mais, para gerar energia. Ou seja, se eu estou quebrando, é catabolismo. Agora, por exemplo, na gliconeogênese, eu vou usar vários, compostos ali químicos para formar uma nova glicose. Ou seja, se eu estou formando, a gente está falando de anabolismo. Importante não confundir isso. Energia livre de Gibbs é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação química. Quando essa energia, né, tem a variação dessa energia. Então, quando essa energia ela está acima de zero, a gente está falando do anabolismo. Quando está abaixo de zero, estou falando do catabolismo. Ou seja, eu preciso usar mais energia, preciso de mais energia ali no espaço disponível. Preciso usar mais energia para juntar do que para quebrar. Saca?
Eu quero fazer, sei lá, vou fazer toda uma escultura ali de massinha. Tô brincando de massinha e fiz todo um negócio assim lindo, maravilhoso, onde eu peguei a massinha, fiz cada negocinho. Nossa, precisei de muita energia, muito tempo pra conseguir fazer ali o que eu tava fazendo com a minha massinha. Uma escultura linda de massinha, alguma coisa do tipo. Agora, pra destruir isso, eu preciso de mais tempo? Não, só pegar a massinha e fazer assim, ó, pronto, destruir tudo que eu fiz. Então, quando a variação de energia tá acima de zero, eu tô no meu trabalho de síntese, de fazer a minha molécula, de fazer a minha escultura. Agora, pra quebrar, não preciso de tanta energia assim. Resumindo isso, a energia que eu libero em vias catabólicas, ou seja, que quando a gente está falando de catabolismo, a gente está quebrando para gerar energia, tá, gente? Então, quebrei molécula, gerei energia, essa é a energia que eu vou precisar quando eu for formar uma nova escultura, uma nova molécula, enfim. Então, a energia liberada nas vias catabólicas é armazenada principalmente na forma de ATP e utilizada nas vias anabólicas. Falamos de ATP, né? Então, o que é o ATP? Adenosina trifosfato, né? Formado por uma molécula de adenina e mais uma ribose ligada a 3 grupos fosfato. Respiração celular é, então, um processo ali químico, vários processos, na verdade, que acontecem ali na química das nossas células, para gerar ATP, gerar energia. Então, é como se fosse uma grande fábrica, um grande empreendimento, onde eu quero lucro, eu quero energia, eu quero o ATP, ok? Essa respiração celular, ela vai ocorrer em 3 etapas. A primeira etapa, que é a glicólise, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, e a terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Então, a gente vai pegar aí, aos pouquinhos, pelo menos o basicão de cada etapa, ok? Respiração celular. Então, a respiração celular, ela vai ser ali uma reação, digamos, catabólica, né? Que significa que é quebra de um nutriente maior para gerar energia. Esse nutriente, no caso, vai ser essa molécula, né? Que a gente vai quebrar, no caso, vai ser a glicose, que no final, todo esse processo é basicamente para gerar energia, gerar ATP. Esse processo todo aí da respiração celular vai acontecer em 3 etapas. A primeira é a glicólise, a segunda, o ciclo de Krebs, e a terceira, a cadeia respiratória. Na primeira fase, né, na glicólise, a gente, né, fala bem resumão mesmo. A glicose vai se transformar, depois de 10 fases ali, 10 reações químicas acontecendo, vai se transformar em 2 moléculas de piruvato. Todas essas fases que acontecem na glicólise vai acontecer em 2 etapas. A etapa preparatória e a de pagamento. Por que a gente fala isso? Na primeira fase, né, que ela está se preparando ali, está criando a sua grande empresa, está investindo, ela precisa investir 2 moléculas de ATP. Por quê? Porque ela quer gerar ATP. Quando você vai abrir uma empresa, você está querendo lucro, você está querendo dinheiro, mas antes, o que você precisa? Você precisa investir também. Você vai ter que ter alguma grana ali para colocar para trabalhar para você, certo? É assim que normalmente funciona, né? Então, é basicamente isso. Ela vai precisar de 2 ATPs para gerar energia. Essa seria a fase fase preparatória, onde ela vai usar essa energia. E na fase de pagamento, ela vai gerar energia, ela vai ter o lucro dela. Ela usou 2 ATPs e daí ela vai conseguir gerar 4 ATPs. Teve aí um lucro de 100%, muito bom, né? Nessa fase é importante a gente falar da função da fosforilação. O que seria a fosforilação, né? Na verdade, a gente adicionar o fosfato. Por que a gente adiciona o fosfato na molécula de glicose? O fosfato vai ser o macho tóxico, tá? O namorado tóxico. Ele não quer que a namorada saia de casa. Então ele vai fosforilar ela, vai acrescentar... Eita, que... Ai, minha luz tá trazendo inseto. Enfim, esse macho tóxico não quer que a glicose saia de jeito nenhum da célula. Então ele vai prender ela, fazendo como? Colocando fosfato. Isso gera uma energia totalmente carregada negativamente, que vai fazer com que a glicose ela não consiga passar da membrana e ir para fora, né, pro tecido. Por que isso é importante? Porque se não tiver a glicose dentro da célula, como que eu vou fazer a glicólise? Como é que eu vou quebrar uma coisa que não existe? Então eu preciso que ela esteja ali, que ela esteja existindo dentro da célula para eu começar a glicólise, começar a quebra dela e conseguir gerar a energia lá necessária, certo? Pegadinha. Se estiver na prova, quantas moléculas de ATP são formadas durante a glicólise? São formadas 4 moléculas de ATP, certo?
Porém, se perguntar de saldo final, qual é o saldo final de ATP da glicólise? O certo é a gente responder 2. Por quê? Por mais que ela forme 4 ATPs, como ela gasta 2 para formar, então o lucro dela é de 2. Então, resumindo, quantos ATPs foram produzidos? 4. Qual é o saldo final de ATP? 2. Então, cuidado com essa pegadinha. Formei lá, quebrei a glicose e formei 2 moléculas de piruvato. O que vai acontecer com esse piruvato? Quais são os destinos possíveis do piruvato? Ele pode seguir caminhos distintos. Quais são os destinos do piruvato? Se ele estiver em condições anaeróbicas, o que é é tipo, não tem oxigênio. Se ele tiver em uma condição que não tem oxigênio anaeróbica, não tem. Ele pode se transformar em etanol ou lactato. Agora, no meio aeróbico, tem oxigênio, aeróbico. Aí ele vai se transformar em acetil-CoA. Ele vai sofrer uma química ali, né? Uma reação de se transformar em acetil-CoA. Vai ajudar ali na síntese do acetil-CoA. E vai seguir para a próxima fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Chegamos então à segunda etapa da respiração celular, o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Tivemos então, né, a glicólise, que se transformou em 2 piruvatos lá, né, e tivemos esses piruvatos ajudando ali na síntese de acetil-CoA. E é a partir desse acetil-CoA que a gente vai começar o ciclo de Krebs. Então eu vou mostrar mais ou menos para vocês assim, o desenho aqui do ciclo, né? Porque não tem um quadro, então vai ter que ser o papel mesmo. O ciclo de Krebs, ele vai ter várias enzimas ali que vai ajudar na quebra desse acetil, né? Pra continuar quebrando. Pensa assim, toda vez que quebra, você tá gerando energia. Quebra, energia. Tananã. Então, quanto mais a gente quebrar em pedacinhos, mais energia a gente vai conseguir. Então, vamos pensar assim. Cada enzima aqui que vai ajudar a fazer alguma coisa para ajudar nessa quebra, nessa transformação química, ela vai ser um operário ali de uma fábrica. Cada um vai ter uma função. Um vai quebrar uma coisa e vai passar para o outro. Aí o outro vai receber tal mercadoria, juntar, passar para o outro. Aí o outro tem que despachar tal coisa e jogar fora o lixo. Aí o outro, entendeu? Um vai passando para o outro. Ok. Nesse passar da mercadoria, da nossa mercadoria, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora a presença do NAD+, e do FAD. A gente vai entender o NAD+, e FAD como se fosse ali o caminhão, nosso caminhão da nossa empresa. Então, a gente está com uma energia aqui, a gente precisa, por exemplo, perder um elétron, alguma coisa assim. A gente carrega esse caminhão com energia. O FAD e o NAD são carregadores de energia. Então, eu vou carregar esse caminhão com a energia, né, com o nosso produto aí da nossa empresa, para despachar para algum lugar que precisa receber esse produto, que precisa receber essa energia. Ok, o que é importante saber? Não sei se acho que eu não tinha dito, né, na parte da glicólise, mas a glicólise, eu tinha dito, não sei se com essas palavras, mas enfim, a glicólise, lá a primeira etapa da respiração celular, ela ocorre no citosol, ou seja, no citoplasma ali da célula, não é em nenhuma organela específica, ele está ali no citoplasma. A fosforilação, né, segurou a glicose dentro do citoplasma e começou ali mesmo a glicólise. Quando a gente vai para a segunda etapa, né, para o ciclo de Krebs, daí já é uma etapa que ocorre mais especificamente na organela, que é a mitocôndria, né, mais especificamente na matriz mitocondrial. Aí, beleza. É importante a gente saber, então, que toda essa voltinha que ele dá, toda essa esteira que o produto passa, ele passa 2 vezes. Então, ok, começou aqui o ciclo. Começou aqui o ciclo. Passou, tananana, chegou aqui, vai fazer todo o ciclo novamente. Nesse ciclo, o que é formado? Vamos ver se eu consigo mostrar. Não sei como tá a imagem aí, mas enfim. Eu vou formar um NADH aqui, ó, entre essas enzimas. Eu formei um NADH, né? Peguei ali o NADH+, e despachei. Recebi o NADH+, despachei o NADH. Nessa etapa, a mesma coisa, mas o NADH. Aqui na etapa quase do final, mesma coisa. Recebi aqui o NAD+,
e despachei o NADH. O FAD, aqui nessa etapa, recebi um FAD e despachei o FAD-H2. E o ATP também tá aqui mais ou menos ali na metade do processo, eu faço um ATP. Aí, o que é importante, que normalmente se pergunta em prova, o saldo disso, né? E aí, fiz todo esse trabalho, qual que é meu lucro? Bem, calma para não confundir, tá? Eu produzi, despachei 3 NADH, certo? 3 NADH. Eu despachei um FADH2. E eu também consegui produzir ali, despachar pro pessoal uma molécula de ATP, certo? Sim, mas cuidado com a pegadinha, porque eu disse que o ciclo acontece 2 vezes. Então, se for perguntado o saldo total, tudo isso que eu falei, ele tem que ser vezes 2, porque tudo isso acontece ali a voltinha 2 vezes na esteira para ser considerada um ciclo. Então, o saldo total vai ser 3 vezes 2 voltas na esteira, 6 na DH. 1 FADH2 vezes 2 voltas, 2 na DH. E ATP é a mesma coisa. Então, é só tomar cuidado mesmo para não cair nessa pegadinha do saldo. E é isso. Falando assim, bem resumão do resumão, o ciclo de Krebs seria isso, tá, gente? A transformação ali do acetil-CoA+ em energia. Chegamos então à terceira etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, também conhecida aí como cadeia transportadora de elétrons. O que acontece? Essa é a minha, digamos assim, minha terceira fábrica. O terceiro processo vai acontecer lá para eu ter meu lucro. Esse processo, essa minha fábrica, ela não está mais na matriz mitocondrial, ela já está no lugar mais específico da mitocôndria, que é a crista mitocondrial, onde eu tenho alguns trabalhadores, né, algumas moléculas ali, que basicamente vai brincar de batata quente. Eles vão pegar elétrons, mais especificamente, elétrons lá do NADH e do FADH2, eles vão... Não! Por quê? São 8h30. Tá, já eu dou. Então, lá na crista mitocondrial, eu vou ter ali alguns trabalhadores, né, algumas moléculas que vão ficar ali brincando de batata quente. Eles vão pegar, como, né, o próprio nome já diz, né, cadeia transportadora de elétrons, eles vão transportar o elétron, passar de uma molécula para outra, batata quente, 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 vai indo o elétron, entendeu? O elétron é batata quente. Batata quente, vai passando por moléculas até molécula final lá que vai ajudar ali a gerar o ATP, que é a minha moeda, né? É o que eu quero ter o lucro ali. Tá, e da onde vem esse elétron aí, que as moléculas estão brincando aí de batata quente, passando uma pra outra, pra no fim gerar o meu lucro, gerar minha energia, meu ATP. Da onde vem esse elétron que elas estão ali passando de uma pra outra? Vocês lembram que no ciclo de Krebs, eu recebi, por exemplo, o NAD e despachei o NADH+? Essas moléculas que eu despachei, NADH+, FADH+, que eu carreguei elas e despachei, esse caminhãozinho chegou vazio, eu carreguei de energia e despachei ele vai lá para a cadeia respiratória. Ele que vai entregar aí o elétron, né, para os meus trabalhadores. Essa cadeia, ela começa com um total de 10 NADH e a participação ali de 2 FADH+. Então são os elétrons que estão nesse transporte aí, então são os elétrons que estão ali no NADH e FADH2 que vão ser aí passados até chegar ali na transformação em ATP, certo? Ok. NADH, quantos NADH eu preciso para fazer ali uma rodada ali da cadeia respiratória? 10 NADH. E FADH2 são 2. O que eu preciso saber para fazer ali minha conta, minha somatória, meu lucro? Presta atenção, para não confundir. Vou começar com 10 NADH, o meu processo. Cada NADH é capaz de produzir 3 ATPs. Cada um produz 3 ATPs. Se eu tenho 10 NADH, quantos ATPs eu vou fazer? 3 vezes 10. Vai formar 30 ATPs. Tá, e o FADH2? O FADH2, ele tem a capacidade para produzir 2 ATPs. Se eu tenho 2 FADH2, quantos ATPs eu vou produzir? 2
vezes 2, 4. 30 ATPs que eu produzi ali com o NADH, mais 4 que eu produzi ali com o FADH2, no total ali do meu lucro, nesse processo, nessa etapa aí da minha empresa, vai ser de 34 ATPs. É aí que o empresário vê o lucro, hein? Essa é a parte que mais tá rendendo o lucro ali da empresa. A parte final, a parte que o consumidor vai comprar, vai retribuir alguma coisa. Depois de todo esse trabalho, todo o processo, é ali que vai ter o maior lucro. Então, na cadeia respiratória eu tive 34 ATPs. Vamos juntar tudo? Vamos saber qual que é o saldo final de toda a respiração celular, contando desde lá da glicólise? Vamos relembrar. Na glicólise, eu produzi 4 ATPs, porém eu gastei 2 ATPs. Então, o meu lucro na glicólise é de 2 ATPs. 2 ATPs, ok? Mas, no ciclo de Krebs, eu produzi 2 ATPs também. E na cadeia respiratória, eu produzi 34 ATPs. 34 mais 2 mais 2. Então, durante toda a respiração celular, eu produzi 38 ATPs. Esse é o saldo final, contando com todas as fases. 38 ATPs. Pode variar, tá? Pode ser 38 ou 36. Tanto 38 quanto 36, eles são considerados certos em prova. 36 é porque dentro dessa reação toda química, em algumas células específicas, em alguns casos específicos, pode ser que seja perdido 2 ATPs ali no processo. Então, se a gente não está especificando nada, né? Tanto 38 quanto 36 são considerados como respostas corretas quando a gente fala, né, o resultado total ali da respiração celular. Então, respiração celular, quantos ATPs eu formei em toda ela? 38. 36 também é considerado certo. E é isso, gente. Eu acho que o resumão geralzão mesmo, aquele assim, só pra gente entender do que a gente tá falando, porque antes de começar a estudar, eu acho que eu não entendia nem do que eu tava, pra onde que eu tava olhando no slide da professora. Eu não tava nem entendendo, nem sabendo me situar. Mas agora, me situando, é uma respiração celular que vai produzir energia, tem 3 fases, assim, assado. Já dá pra começar, a partir daí, a partir desse resumão, a se aprofundar mais, né, na química da coisa, nas especificidades de cada coisa. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que seja útil. Eu amo vir aqui gravar, então pra mim é super de boa. Se eu puder, eu gravo sempre. E é isso. Thank you, turma. Beijo, boa sorte para nós.